É um prazer estar aqui. Os nossos podcasts são fascinantes, são maravilhosos e nós vamos trazer hoje algo também fascinante. Eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Não sei se você já percebeu, mas nós todos somos diferentes. Já percebeu, né? Então, e sobre essas diferentes maneiras de ver uma coisa, a mesma coisa, você já ouviu falar do eneagrama? Eneagrama, assim é a palavra, pode buscar se você quiser. É o método de autoconhecimento mais poderoso que existe, na minha opinião e na de alguns pesquisadores. É para você entender a sua personalidade através do eneagrama e daqueles que estão ao seu redor. Já imaginou? E eu quero convidar você para vir com a gente nessa nova série de podcasts sobre o eneagrama da personalidade, que vai descrever os 9 tipos de personalidades que existem. São 9 maneiras de ver uma mesma coisa, né? E nós queremos realçar aqui, aumentar a beleza que existe em você, na tua essência. E aí, aceita o convite? E hoje nós vamos começar com o tipo 1 do eneagrama, já que são 9 personalidades, nós hoje vamos começar com o tipo 1. E nós temos uns convidados, eu trouxe uns convidados para vocês. Nós temos aqui com a gente o Edson, que começou apresentando, e nós também temos a Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Cíntia, pelo convite. E nós temos o Túlio com a gente. Um prazer, Cíntia. E a Deise também está com a gente. Prazer, Cíntia. É uma honra estar aqui com vocês, o tipo 1 do eneagrama. Nós vamos começar assim. Eu vou dar um pequeno resumo, já que isso é uma ciência. Para aqueles que já conhecem eneagrama, sabem que é uma grande ciência, falando dessas personalidades, então é muito profundo. Mas aqui nós queremos que você entre em contato com as experiências que vão ser faladas aqui. E quem sabe toca dentro de você. E aí você se vê nas palavras e nos exemplos, nas experiências que nós vamos falar aqui, tá bom? Então vai ser bem rápido que nós vamos fazer um resumo sobre o tipo 1. Então, quem é o tipo 1? Então, o tipo 1, a personalidade é mais racional, mais idealista. É comumente chamado de reformador ou perfeccionista por alguns pesquisadores. Então, o tipo 1 são aquelas pessoas que gostam das coisas perfeitas, que gostam das coisas arrumadas, organizadas, porque eles têm esse sentimento de querer reformar, de querer melhorar, né? São pessoas que querem acertar, fazer as coisas corretamente. De acordo com um pesquisador aqui, eu vou dizer para vocês um pouquinho o que é o tipo 1. São pessoas que são éticas e conscientes e que têm um senso bem forte do que está certo e do que está errado. Isso quer dizer que são pessoas que facilmente detectam o que está certo e o que está errado. São professores, são ativistas, são os advogados das mudanças, né? Eles estão sempre buscando melhorar as coisas, né? E eles têm receio de cometer erros, né? São bem organizados, bem metódicos. Talvez você conheça alguém assim na sua família, ou no seu trabalho, ou talvez você mesmo, né? E eles procuram manter os altos padrões, os altos valores, né? Porque eles não gostam muito de serem criticados, julgados. Então, eles preferem fazer a coisa correta para poder evitar isso aí. Então, o medo básico de um tipo 1, dessa personalidade, é de ser mal, de ser defeituoso, de ser corrupto, né? E um desejo básico é de ser bom, de ter integridade, de ter um equilíbrio. Então, o tipo 1 procura fazer o que é certo, como nós já falamos, e porque eles têm o desejo de serem bons e eles evitam estar errados e fazer coisas erradas para evitar a crítica, serem criticados, né? E isso parecer uma pessoa má. Então, basicamente é assim. Eu convido você a pesquisar, dar uma pesquisadinha na internet sobre eneagrama tipo 1. Se essas palavras ressoam com você,
nós vamos agora, um pouco mais, de uma maneira mais humana, conversar com as personalidades tipo 1. Nós temos essa grande oportunidade aqui. Eu quero ressaltar uma coisa, que isso pode ser de maneira inconsciente. O que é isso, inconsciente? Eu posso ter todos esses perfis que eu acabei de falar e não saber que é assim. Simplesmente eu não me dou conta que eu sou assim. Ah, mas eu sou assim porque eu sou assim, naturalmente. Mas quem convive com você observa. Observa a sua maneira de querer, as coisas organizadas, etc, etc. Então, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo de uma maneira bem informal, porque aqui na casa, no Broward Spirit Society, nós fazemos workshops, nós fazemos oficinas de Enneagrama, da personalidade. E nós já tivemos vários. E, logicamente, que as pessoas que estão aqui, nossos convidados, já participaram e conheceram o Enneagrama. Eu, na verdade, não saberia dizer se foi a primeira vez que eles ouviram o Enneagrama. Então, eu queria ouvir de vocês como foi ver a sua personalidade descrita no Enneagrama, assim, na sua face, na sua cara. Qual foi, se teve algum impacto para você e como foi receber essa informação que você tinha esse perfil do Enneagrama tipo 1? Olha, eu tomei um susto, para te falar a verdade. Quando eu vi, assim, é que é tão natural as coisas que eu faço, que quando eu percebi, eu falei, nossa, né? Realmente, porque eu sou extremamente metódica. Um general na minha casa. E as crianças sempre reclamavam. E quando eu fiz o Enneagrama, que eu fui perceber, que aí eu fui parar para prestar atenção nas coisas que eu faço. Assim, vou falar para você que eu tento melhorar. Estou tentando, assim, ser menos... Ser mais flexível? Um pouquinho, assim, né? Eu tento ser mais flexível porque realmente não é fácil. Para mim, não é fácil. Às vezes eu vejo a coisa errada e falo assim, não é possível que não pode colocar um negócio no lugar. Gente, é tão difícil. Tirou e botar no mesmo lugar. Por que as pessoas não veem que não está no lugar, você né? vai achar. Se você não botar no mesmo lugar, você não vai achar nunca. Aí perde tudo. Meu Deus do céu. E aí eu tento não brigar mais, mas eu vou falar para você, é complicado. É uma coisa super difícil. Eu acho que nós temos um senso de standard muito alto. Sim, um padrão muito alto. Um padrão muito alto e às vezes as coisas são tão assim, a gente quer só um pouquinho, né? Mas o nosso pouquinho está acima da média. Sim, sim. E para você, Túlio, como foi? Você se vê no Enneagrama do tipo 1? Foi ruim? Foi bom? Não, para mim foi uma revelação. Eu estava num ponto crítico da minha vida antes de saber sobre o Enneagrama e estava estudando para tentar sair do buraco. O Enneagrama foi uma descoberta muito boa, muito valiosa na minha vida, porque eu não estava me encontrando. Eu não estava conseguindo me ver nesse mundo, não conseguia me identificar. Sabe, para um tipo 1, entender um tipo 1 é uma coisa assim, né? Então, no dia que eu descobri que na Suécia todo mundo é tipo 1, na Suécia... Na Suíça é o estilo Eu quase chorei. país. Né? Claro. Chorei, para falar a verdade. Né? Então, quer dizer... A nação que quer tudo correto, são ativistas, eles querem ser o modelo para o mundo, né? Esses tipos de coisas, né? Assim, se a lata de lixo está ali, a gente não precisa falar que tem que colocar o lixo lá. São coisas tão simples, óbvias, que a gente... E você já teve lá? Não, ainda não. É bem perfeitinho mesmo. Agora eu já coloquei no meu bucket list. No meu... Tem que ir lá mesmo. Né? Mas, então, foi essa revelação de saber, assim, poxa, às vezes, né, porque durante a vida as pessoas vão te martelando, né? Não, você está errado, você tá muito exigente, você está muito chato. Essa palavra é meio
trágica para mim, chato. Mas agora deu uma suavizada, porque Claro. não é chato. É porque eu seguia normas que eu mesmo fazia, as normas para mim, e, não é? Seguir a tua ideologia, o teu Aí- ideal, a tua missão. Exato. E agora eu entendo mais como eu consigo ver as coisas e tolero mais a visão das outras pessoas. Ah, Esse foi o grande passo da vida. Quer dizer, conseguir tolerar os outros. claro. Conseguiu perceber que as pessoas estão te vendo desse jeito e que, por isso, é que para elas é difícil chegar a esse padrão. É isso? Será? Também, mas também entender que cada um tem o seu tempo, não é? As outras pessoas não estão vendo as coisas do jeito que eu estou vendo, Verdade. né? E compreender. E uma frase que eu vi um outro Enneagram reading book, né? Algumas coisas que eu li ou ouvi num curso na internet, ou alguma coisa, ou foi falado na sua palestra, que o Enneagram é os olhos de Deus. Que, né, quer dizer, ele olha com todos os 9, e isso me fascinou. Quer dizer, você não tem um jeito certo para ver as coisas. Verdade. Você tem 9 jeitos diferentes para ver a Verdade. mesma coisa. E existe esse senso no um, esse senso de que todo um tem esse senso de que existe algo maior que cuida de tudo. Com certeza. Na essência do um, todo um tem isso. Queremos descobrir, né? Não é? E Nós, seguir nós vamos caminhar para lá. Nós vamos ainda ter um workshop, e eu quero muito que chegue esse dia, que é o perfil saudável de cada enneagrama, o que significa nós como verdadeiramente somos na nossa essência. Né? Porque agora nós estamos nas mãos do ego, mas não vai ser para sempre, nós estamos caminhando para a nossa essência, de volta, né? Então, vamos aguardar. Patrícia? E para você, Patrícia, como foi? Eu não sabia o que era isso. Tive uma dose antes do curso, numa conversa informal com a Cíntia. E eu falei, que interessante. Aí ela falou, fez algumas perguntas. Aí você, tipo, ok, agora, tipo, tá, ok. E aí, quando a gente fez parte do workshop, foi por último, né? Que ela começa pelo 2. Foi fantástico esperar. Foi bem legal. E aí, quando ela começou a descrever, foi uma emoção de você se identificar, que eu olhei para a Ionara assim na hora e eu falei, meu Deus, ela precisa parar de falar, porque senão eu vou começar a chorar aqui de uma tal forma. Porque você ouvir é diferente do que você saber, mas as pessoas nunca chegaram para você e falarem, tipo, a real, sabe assim? Eu sempre ouvi, você acha que você é a dona da verdade. Coisas assim, onde as pessoas te atacam por ignorância. Porque essa ciência, esse estudo, essa pesquisa não é de 30 anos atrás. É Verdade. recente. Então, a gente se ataca por conta da evolução do ser, e isso machuca, né? Então, Verdade. E esse choro, quando vocês falam de choro, é um alívio? Ou o que é? não é um choro é uma emoção de saber, de estar ouvindo coisas que, assim, ainda, mesmo hoje em dia, quando eu leio alguma coisa que eu vejo, nossa, sou eu tanto, me dá uma satisfação de saber que that's okay, that's what it is and it's fine, sabe assim? Não tem problema. É você não é um e problema. está tudo bem. É só o jeito das coisas de serem. É a maneira de ver uma coisa Exatamente. daquela forma. E abriu a minha cabeça para poder me relacionar com os outros, como o Túlio falou, por eu ter sido criada como a problemática, digamos assim, né? A ovelha negra da família. E de achar que tinha alguma coisa de errada comigo, quando não tem nada de errado comigo, como não tem nada de errado com você, como não tem nada de errado com você, não Exato, tem como nada de errado com nenhuma ninguém. das outras personalidades. E de poder ver no próximo detalhes como eu também tenho. Sim.
E de poder aceitar mais isso e trabalhar com isso. Essa pergunta emocional que você fez, quando você estava fazendo descrição, eu estava olhando a Denise aqui, eu e ela estava quase Daisy. chorando. Ah. Daisy. Estava quase chorando aqui Então, já. eu queria entender porque agora com a Patrícia falando, já dá para esclarecer um pouco mais. É bom a gente saber, porque a maneira de que, por exemplo, quando eu também ouvi o Eneagrama, senti uma emoção muito grande, mas a minha emoção, ela tem uma razão diferente. Como todas as personalidades leem um livro, mas todas elas vão ter uma motivação por trás daquela leitura diferente. É justamente a beleza disso. Entender e saber que nós temos motivações diferentes. No meu caso, eu acho que assim, meio que um alívio, assim, sabe? Porque todo mundo tem. Eu penso assim, vamos supor, as pessoas taxam muito você pelo que ele vê, assim, né? O que eles acham que você é. Então, quando eu ouço, né, o tipo para mim, no caso, me dá um alívio. Porque, tipo, eu não sou aquela pessoa rancorosa que muita gente taxa. Eu tenho os meus padrões, que são meus. Tento ajustar, sim, claro. Eu tenho outras pessoas que eu quero agradar e que ninguém sabe. Então, o que passa dentro de mim é uma coisa muito minha, eu sou muito fechada. Então, quando eu ouvi falar assim, sabe, nós somos pessoas que temos padrões muito difíceis até para a gente mesmo, tá? E que muita gente olha, pô, parece uma pessoa mal amada, rancorosa, não está satisfeita com nada, tem que ser sempre do jeito dela, é mandona, é isso. E não. Ouvi essas críticas a vida toda. Eu também. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que a gente ouve o tempo inteiro. Então, você saber que é uma coisa sua, da sua personalidade, que você pode ir lidando e com o dia a dia você ir aperfeiçoando e melhorando e tentando ajustar para estar bem com todo mundo, é muito mais fácil. Então, assim, ouvir isso dá realmente um alívio. Porque você sabe que daí por diante você vai estudando e vai ajustando e vai tentando, né, facilitar a sua vida. Porque é muito ruim você ouvir isso. Imagino. E pra gente, eu acho que é uma coisa que a gente ouve all the time. Eu quero falar disso, já que você está com a palavra, ou pode ser também qualquer um, não precisa seguir com a Daisy. Durante o workshop, uma pessoa, um Eneagrama tipo 5, veio chorando conversar comigo e disse assim, nossa, eu não sabia do Eneagrama e agora eu descobri que eu não sou louca, porque eu sempre achei toda a minha vida que eu deveria estar num sanatório. E eu descobri que eu não sou louca, muito obrigada. Descobri que essa personalidade existe e que é explicada. Mas eu queria perguntar de vocês sobre essa questão do julgamento e da crítica, que vocês sempre ouviram, né? E que isso é uma coisa que distancia e que dói muito, pelo fato de que, imagina só, eu tenho altos padrões e eu quero seguir esses padrões porque eu sou naturalmente atraído pelo que é bom e pelo que é íntegro. Olha só, mas quem está de fora não está sabendo disso. E também quem está fazendo não está sabendo disso. Né? Tem uma chamada para fazer, mas não está sabendo que o que eu estou querendo, aonde eu estou querendo chegar, é para as coisas serem boas e terem uma integridade, serem corretas. Então, ninguém sabe, nem quem está fazendo sabe, nem quem está vendo sabe. Então, o que vem é a crítica, porque a pessoa diz assim, mas não é possível, você toda hora está em cima, quer isso, quer essa organização, e isso. Então, como você gostaria de ser aproximada, de que se chegassem para você, ao invés da crítica, como que funcionaria para você melhor, para que alguém pudesse te entender o que está acontecendo, agora que você já sabe disso? Que você tem esses padrões, que isso é natural, que isso você vai ter esses padrões, eles não vão desaparecer, porque fazem parte hoje da sua natureza, de como você é. E como seria melhor
ao invés da crítica? Tem outro caminho? Eu não consigo ver isso se a pessoa não tiver o conhecimento que a gente tem. Eu acho difícil. Tipo, se a pessoa não tiver passado por... Se a pessoa não tiver passado, não tiver estudado, não tiver uma ideia do que é essa diferença entre nós, a consciência disso, não tem como ela, numa boa, chegar para você e falar, ó, tá passando um pouco do... Eu Mas- nem acho que é assim, sabe? Eu acho assim, a gente está tão acostumado a levar cacetada que quando a pessoa chega... Eu sou uma pessoa extremamente arredia. Eu não sou fácil de conversar. Dependendo do jeito que você vier. Mas vocês E têm isso relacionamento. Por quê? Como é que tem funcionado? Todo mundo tem relacionamento. Nós temos famílias. Olha, no meu nós temos... trabalho que eu fiz assim, porque eu tenho um supervisor 2, Uhum. né? Nossa. E no começo foi difícil porque eu não sabia. Então, eu vejo a diferença no nosso relacionamento agora que eu sei. E a franqueza de chegar e falar, olha, eu sou assim, né? Típico de fazer negócio verbal. Isso não rola. Não existe fazer negociação verbal. Tem que ser tudo, vamos escrever... Tem que ser tudo só no pra papel? Para não só esquecer, né? Só para por se Make acaso, sure, né? entendeu? Só Para por poder se ficar acaso. especificado exatamente Sim, as do regras mesmo e as... jeito, do mesmo jeito que Mas eu não é posso para nós, esquecer, não. É você para pode eles lembrarem, esquecer. porque nós vamos lembrar sempre. Entendi. Não, eu posso esquecer. Eu posso entrar na conversa aí? Claro. Vai ficar bom agora. Não, mas deixa eu só completar. O que eu falo para ele hoje, eu falo para ele assim, ó. Ele me fala, então, eu falei com fulano de tal e tá acertado assim. Eu falo assim, passa um e-mail para mim, por favor. Você sabe como eu sou, né? Eu sou muito certinha, gosto tudo preto no branco. Daí vai passar um tempo, eu vou esquecer. Daí você vai estar numa reunião. Então, para mim, você pode, por favor, Claro. fazer esse Então, favor. vocês encontraram uma maneira de desenvolver o relacionamento dentro daqueles padrões. Ótimo. Eu fiz isso na minha casa. Você fez? Uai, eu sou casada com a 2. Pensa numa pessoa que esquece tudo, gente. Eu fiz peguei um calendário, quase o tamanho do espelho, e botei lá. Falei, anota tudo que você tem que fazer, que eu duvido que você vai esquecer. Pronto. E você, Resolvido o problema. e você, Túlio? É do mesmo jeito também no papel? Não, eu não tô nesse lado Claro. mais... Cada mais um cri- desenvolve mais o crítico, não. Mas, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo né, fazer uma coisa por fazer. Ok? Claro, de Se qualquer jeito. De qualquer jeito. Não Ou dá, varrer, sumir com a sujeira. Botar debaixo do Debaixo do tapete, não. mais ou menos. Se eu for varrer alguma coisa, tem que ser o mais Claro. bem varrido possível. Claro. Para ninguém ver sujeira, e a sujeira vai estar no lixo. Então, são pontos de vista Claro. que às vezes eu não faço para outra pessoa ver. Eu faço para mim ver. Claro. Né? A frente tem que estar bonita e as costas também têm que estar bonitas. Isso é perfeitamente, você falou perfeitamente o perfil de um. O trabalho vai ser feito da melhor maneira possível, né? Justamente para manter esse padrão, tem que seguir assim. Eu E as imagino pessoas- vocês pintando, que isso seria legal. Olha Eu só, não consigo pintar. Eu trabalho pintando. Fiz esses dias uma casa com a Janaína. Mas é o seguinte, tudo que eu vou fazer na minha casa, eu faço, eu termino de fazer e eu guardo o material. E aí dá briga, porque eu guardo sem terminar. Eu guardei porque eu terminei a minha parte. Eu não quis saber se ela terminou a dela. Então eu guardei, lavei, guardei tudo. Eu não consigo pintar, eu fico pintando, fico agarrado Não, no eu primeiro faço. quadradinho. Por quê? assim. Qual é a Porque dificuldade? eu fico olhando, aí eu não espero, não tenho paciência de esperar a tinta secar, não entendo como que a tinta vai secar. Eu gasto 3 galões num lugar pequenininho, né? Que a tinta Buscando a chupa perfeição toda. daquela... É. Só daquela coluna. Que fique pelo menos da mesma cor, né? Mas eu não tenho paciência, porque você seca um pouquinho antes, um pouquinho depois, e cada fica de cor diferente. Aí eu não consigo entender. E é uma coisa que eu odeio. Pintar não é para E mim. tem que Claro. estar organizado. Cada porque não um dá pra tem você suas ir pintando dificuldades. assim, Você e vê que sujando esse tudo. negócio é tão maravilhoso, porque pode virar um problema, né? Você fica obcecado por essa perfeição. Exato.
E eu consigo ver hoje que eu não sou mais tão obcecada assim, ou ao menos por saber dessa tendência, eu me policio para que chegue. Eu tive problemas de saúde com inflexibilidade decorrentes à inflexibilidade, sem saber do eneagrama. E aí, quando juntou um com o outro, eu falei, então, para minha própria saúde, eu preciso trabalhar prioritariamente nisso para poder ser uma pessoa melhor, em geral, né? E eu consigo ver que eu consigo ver. Agora, eu não preciso mais que as pessoas me falem, porque as pessoas ficam constrangidas de falar, porque não querem te magoar, porque não sabem como, ou qualquer que seja o motivo. Então, eu consigo ver, como eu dei o exemplo do tapetinho. O tapetinho está de ladinho e aquilo, a minha primeira visão é ver, aquele tapetinho ali dá para ser arrumado, aquele tapetinho. Tá perigoso, radar, né? Alguém vai cair. Não, mas that's okay. Vou deixar o tapetinho do jeito que ele está. Não tem problema, eu não preciso consertar tudo. Ainda li esses dias uma sentença que diz assim, nós temos, né? Essa coisa de que você precisa Consertar tudo, corrigir tudo. Não precisa. Você não vai levar o mundo nas costas. O mundo vai continuar indo. Você faz aquela sua porção sem ficar neurótico. Claro, entendeu? Claro, porque tem os dois, que a gente não vai entrar nesse campo aqui, mas todos os eneagramas, todas as personalidades têm a sua fase, têm o seu ponto de crescimento. Quando a gente está crescendo, é exatamente isso que você falou, nós vamos reconhecendo esses padrões e a gente não cai mais sempre na teia do ego e vai mais para a nossa essência. Então, quanto mais próximo da nossa essência nós estivermos, mais conectados com o nosso bem-estar nós vamos estar, porque vamos ser nós mesmos. E o ego nunca está satisfeito, sempre quer mais, quer mais. Então, para ele sobreviver, ele precisa inventar essa coisa de que você tem que consertar o mundo. Vamos ver a pergunta do Edson. Edson. Eu convivi com o número 1 faz um bom tempo. E assim, foi uma experiência muito boa para mim. Porque vocês são muito certinhos. Eu nunca vou reclamar de jeito nenhum. Porque tudo que eles fazem é bem feito. Demais. Você reclama? Tem vezes que eu falo assim, vamos fazer as loucuras, né? Eu atesto, eu gosto de pegar. O meu predileto é 1. Que eu gosto de atentar vocês demais da conta. Aí eu faço com essa 1 assim. Vamos para o Canadá agora? Vamos agora? Sem nenhuma programação, não, sem do nenhuma nada. Do nada. Vamos assistir um filme cabeludo agora? Vamos. Então, assim, não tem como, não tem como ainda. Eu não sei se vocês são a mesma pessoa, assim, mesmo. Mas não tem como, não existe. Não, eu tenho que ver meu trabalho, minha família, meu cachorro, minha casa. Peraí. É assim que funciona? Parafuso. Vamos ouvir, é assim que funciona? Ou vocês podem fazer algo completamente inesperado espontâneo, precisa ter muita organização? Como é que é? Eu sou muito mais flexível e esse negócio, quando se fala do perfeccionismo, eu não me encaixei bem no perfeccionismo. Assim, nos padrões, sim. Eu crio padrões na minha cabeça que são incríveis. Padrões, sincronismo, fórmulas para fazer as coisas. E, né, uma coisa que eu queria relatar, sabe, vamos supor, a gente quer consertar uma coisa, sabe? Uma coisa que está pronta funcionando. Às vezes você quer melhorar aquilo. Aí eu acabo estragando, né? Porque você extrapola de bom, porque você se perdeu ali dentro daquilo que você explica. Vou tentar dar uma explicação. Ok, se a roda do carro não está 100%, alguma coisa que não está me agradando. Ok. Né? Aí eu vou lá, tiro os parafusos, né, tal. Aí depois vou colocar os parafusos, aperto tanto até quebrar os parafusos. Aí pronto, então, piorou. E se tivesse deixado bom, não é? Tem até um ditado que fala o ótimo é inimigo do bom, ou o bom é inimigo do ótimo, porque você tenta melhorar demais. Você vê, seguir esse padrão, ficar nesse padrão, que é um padrão bem alto. Você ia falar alguma coisa dele? Para eu viajar assim, eu tenho que
Eu tenho cachorro, tem criança, tem casa, tem schedule. Responsabilidade. As minhas responsabilidades, elas vêm primeiro. Eu não consigo. Se eu tenho horário, eu posso, assim, já melhorei muito, muito, porque é muito filho. Então, você tem que ir se adaptando. Se eu te falar agora pra gente ir para assim, vamos supor assim, eu te pago uma passagem agora pro Havaí agora, tu vai ter que sair Você agora. vai sozinho, menino. E como era, Patrícia. e como Quando era eu isso? era solteira, Isso que vou quando eu perguntar era já. solteira, Eu também não ia, não. eu sempre já tinha um esquema. Então, eu ia ter que te falar não. Porque eu já tinha um esquema para o próximo fim de semana. Tipo, terminava esse fim de semana, Já o tinha um outro certo. fim Olha, de semana já já estava estava a programação. Então, para eu falar assim para você, eu ia ter que voltar atrás da minha palavra. E como eu falei esses E aí dias, não a pode. minha palavra é a coisa mais sagrada, porque é a única coisa que eu tenho. Todo o resto é transitório. Claro. Todo o material não importa. A minha palavra, se eu te der, eu só não vou se eu estiver no hospital. Essa personalidade, eles são capazes de fazer qualquer sacrifício que seja, qualquer um, mas eles não vão se trair, não vão trair a sua palavra. Olha, Pagam qualquer preço. a respeito de palavra, o meu filho, ele tinha mania de me perguntar as coisas assim, mãe, você pode ir comigo, sei lá, na Disney? Eu falo para eu não ter que dar uma palavra para ele que eu não tinha certeza. Aí ele falava assim, eu falava para ele assim, um dia ou outro dia. O dia ia chegar, mas eu não podia dar a data. Se eu não podia dar a data, eu vou. Com um dia eu vou Olha com você. só. Mas eu não podia dar a data. Porque se eu falar para ele assim, vamos supor, eu marco com as meninas. Eu marco com 10 meses de antecedência a minha viagem. Eu sabia. 10 meses. A minha viagem é Não sempre na consegue. primeira semana de janeiro. E o casamento, Viajo- como é que é? Tem que marcar Nossa. 3 anos antes? Assim, depende com quem você casa, viu? Porque eu já casei 5 vezes com a mesma pessoa e ela que escolhe tudo. Então, para mim... Ah, não. então tá bom. Aí eu tenho que ir assim, né? Mas eu ainda consigo, em algumas coisas, ainda vai manejando. Eu mas- quero engatar aqui no que a Patrícia falou. Eu queria perguntar como que era para vocês encarar tudo isso antes dos 25, lá pelos 20 anos de idade. Porque lá, por essa idade, nós estamos completamente nas teias do ego. Então, nós somos como os puppets na mão do ego. Então, essa natureza que o ego pede, porque eu vou falar só um pouquinho que quando você essa personalidade foi criada, foi gerada de acordo com a ciência, quando nós éramos bem pequenos. Algo aconteceu que você sentiu, que isso foi ameaçado, cometer erros foi ameaçado. Então você entendeu na tua cabeça que para você conviver no ambiente em que você vivia, você precisava fazer tudo certo e que fazer as coisas erradas era inaceitável, né? Então, por isso que você tem esse receio de ser inadequado, de ser incorreto. Então, não dá para relaxar. Tem que ter tudo uma programação. Tem que ser feito tudo com antecedência, porque não pode ter margens a erros. Não pode ter margens a erros. Obviamente que lá pelos 20, 25 anos, nós estamos no automático. Então, eu queria saber como era isso para vocês. A Patrícia estava falando que você, se alguém te perguntasse, vamos fazer alguma coisa espontaneamente, vamos fazer uma viagem, você já tinha a programação do próximo fim de semana já tudo arrumadinho, você já ia automaticamente dizer, não posso porque já está programado, né? Mudou muita coisa? Eu queria perguntar para vocês, começa, Túlio. Mudou muita coisa de quando você tinha 20 anos para agora ou ainda está muito do mesmo jeito? Fica à vontade para falar o que você quiser. Mudou bastante de quando eu conheci o Enneagrama para agora. Quer dizer, de menos de um ano para agora. Uhum. Mas eu não tenho esse problema de inespontaneidade que as nossas duas amigas nos reportaram. Eu Você tenho consegue. um senso de responsabilidade muito alto. Ok? Se ele me chamar para ir para o Canadá, ok? Como as minhas coisas estão todas resolvidas, eu falo, vamos agora. Não tem problema. Eu não gosto de programar nada.
Eu sou extremamente não programável. Eu não gosto de programar nada. Interessante. Se você Muito interessante. Se você me dá uma coisa para fazer, eu vou executar o mais rápido possível para não precisar ficar pensando. Não é? Então, O que ele desenvolveu, esse seu sistema Mas que ele quando desenvolveu. você tem muitas coisas para fazer e não Eu dá para exec- fazer tudo ao mesmo tempo? eu executo tudo Como que você executa? extremamente... Cheio de crianças. Não, nós duas temos... Você vira 24 horas para poder executar tudo? Como é que você faz? Mas eu acho que eu estou entendendo ele, que assim, ele é assim, na personalidade dele, pelo que ele está falando, assim, ele é tão perfeito, ele acha que ele é tão perfeito, assim, que ele vai fazer tudo na mesma hora para que não dê nada errado, não é isso? Ele se Não, dedica ao tudo com máximo. antecedência para não dar pra nada ficar errado. livre. Aí, ó, Para tá ficar vendo? livre. Tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Olha só, vou dar um exemplo. Né? Por favor. Vamos perguntar se ele tem filho daqui a pouco. Então, então Ok. calma. Por exemplo, esse negócio de fazer o tax, né? de declarar o imposto de renda. Sim. Chega, a primeira coisa que chega no começo do ano, assim que eu recebo os papéis, eu já quero imediatamente fazer, imediatamente pagar, ou receber, ficar livre. Igual a você, Edson, não deixa nada para depois. Ah, Assim, esse negócio da data, de ter datas para fazer as coisas, eu nunca na vida inteira, nunca cheguei no Nunca último chegou dia. no último dia. No último Oh, dia meu para Deus. fazer. Assim, Meu- esse eu consigo ver. Você Parabéns. tem um projeto, você tem uma palestra, você tem uma classe, você não vai esperar o último Não vai minuto esperar o para último minuto. fazer. Não dá, Mas nós não- estamos não- falando não dá das pra fazer coisas, isso. as tarefas, responsabilidades do dia a dia que você faz tudo o que você tem que fazer para poder viajar. Oh, meu Deus, preciso melhorar muito. nesse Infelizmente, ponto que ainda a gente faço tava isso. falando. É isso que eu preciso Não, saber. esse- Como que você consegue ser Tax, essas espontâneo. coisas assim, eu até faço igual a ele. Agora, Tudo bem, dia mas- a dia, meu filho, quero saber como é que você faz, porque eu tenho coisa demais para fazer durante o dia, não tem jeito. Vamos começar pela primeira pergunta. Vamos perguntar. Já começou a inquisitora. Meu Pode- pai me chama pode- de a inquisitora. Pode perguntar. Tem 3 perguntas só que você precisa perguntar para ele. A minha primeira pergunta é: você só tem um trabalho? Vários. Você Não, tem vários trabalhos? vários trabalhos. Durante o dia inteiro? Digamos que o seguinte, eu estou além de um trabalho principal, eu tenho uma plataforma que pode me requisitar a qualquer momento e ainda fico de plantão na primeira plataforma. Então, quer dizer, eles podem me requisitar o tempo inteiro. Mas você não pode... cláusula que você não pode se afastar dentro de um determinado distância? Eu brigo com a minha mente o tempo inteiro sobre isso. Porque eu quero me afastar. Não, mas a empresa requer que você não se afaste. Por você ter um contrato com a empresa fala, olha, tudo bem, você está de plantão, então a gente precisa que você fique dentro de 50 milhas da sua base. Tem e não tem. Uau, eu preciso. Conversa Como é que de tem, alto não tem? nível. É o seguinte, mas não é esse... Não, ele consegue. Ele consegue fazer tudo, eu estou entendendo. Mas você não tem filhos, né? Tem, já estão grandes. Já estão Já grandes. estão grandes. Mas, sabe, é o tipo de coisa que você vai... Olha, esse tá passando você a perna na Você gente. vai executar um trabalho, entendeu? Eu não posso ter feedback do trabalho. Feedback, assim, Que deu coisa errada. Dá uma coisa errada, cliente fica Olha me aí, ligando. é o que a gente falou no início. Ele faz tudo com tanta antecedência para fugir, para evitar qualquer tipo De problema. de problema, qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de Reclamação. julgamento, reclamação, constrangimento. Então, Bad reviews. isso aí tem uma consequência. Isso é um preço altíssimo que você paga. Isso tem uma consequência, não tem? Te dá algum tipo de ansiedade? Te dá algum Demais, tipo... eu sou o Mr. Ansioso. Né? Pois porque para você manter esse padrão altíssimo de entregar tudo na hora perfeita, na hora exata, de maneira que eu imagino como que você entregue. O trabalho tem que ser feito e tem que ser bem feito. Então, isso aí deve gerar um estresse muito gera grande. muita frustração. Quando Muita eu não frustração. em mim, quando eu não consigo entregar. Quando eu não consigo entregar o que eu espero. Né? Então, quando eu converso com as pessoas, com os clientes ou com as pessoas, eu tento sempre abaixar O padrão, a expectativa deles e sempre entrego muito mais alto do que eles esperam. Entendeu? É um padrão que ele pôs para Ele que pôs para ele.
Como é aí, que, pra como é ele que chegar faz? nesse padrão, meu filho, você briga dentro de você. Vamos falar um pouquinho desse ressentimento, dessa frustração. Quando, por exemplo, como você falou, quando você faz uma coisa que não foi do agrado ou aconteceu. Ou já aconteceu com vocês ou não? Ou nunca acontece? Que vocês não conseguiram. Olha, você viu que está todo mundo calado. Se for falar com a gente, Edson, nós temos aqui uma lista de coisa que a pessoa reclamou que não deu certo. Então, quando vocês experimentam a frustração de algo que vocês não conseguiram alcançar, não conseguiram fazer da forma como vocês planejaram. É terrível. Assim, já cheguei na casa de clientes, né? Que eu trabalho visitando cliente. A pessoa nunca me viu na vida. Abriu a porta e falou assim: você está frustrado. Está escrito na sua testa que você está frustrado. Sério? Porque eu já sabia que eu não ia conseguir entregar. Sério. Entendeu? Então, Você conseguiu, sem nem uma palavra, nenhuma sem palavra. a pessoa te conhecer, você conseguiu transmitir a frustração para você ver o nível, a frustração por você não ter conseguido terminar o trabalho a tempo. nem eu consegui começar e terminar, mas não era o que eu queria. Ah, você. Detalhe, ele conseguiu. Confuso, né? Ele conseguiu terminar, pessoas que vocês estão ouvindo a gente. Ele conseguiu, mas não era do nível, do padrão que ele queria, que ele esperava. Uau! Uau! Esse lance da frustração me desencadeia o pior dos inimigos, que é a raiva. Então, foi uma das primeiras coisas que eu procurei trabalhar, porque tomava conta do meu ser de uma forma embaraçosa. Então, eu aprendi e venho exercitando a não ter expectativas. Eu não tenho expectativas para com o próximo, porque eles vão fazer daquela maneira que eles conseguem fazer. E eu também estou fazendo o melhor que eu posso fazer. Então, se eu fiz o melhor que eu posso, dentro daquelas minhas capacidades, eu tenho que aceitar o resultado da forma que é, porque eu fiz aquilo que eu devia ter feito. Por que não pode sentir ressentimento e raiva? Por que raiva e ressentimento Não é que não pode sentir, é que a raiva, a maneira como a raiva se manifestava em mim, não era saudável. Eu ainda sinto raiva, eu vou sentir raiva. Mas será que a raiva? Mas a raiva não pode tomar conta do seu ser, porque daí você fica cego e você tem reações físicas, porque a raiva gera uma força dentro de você, fisicamente, e você sai destruindo tudo. E você abafava essa raiva? Você tentava controlar essa raiva? Não. Ou você expressava essa raiva? Sim, expressava. Mas assim, quando ela vinha, já vinha estressado? Não, já vinha incontrolável, descontrolável. Quando a raiva vinha, ela vinha descontrolável. Muito legal você falar isso assim, ainda mais em público, né? É. E admitir que tem isso. Isso é muito verdade. bonito. E isso Sim. ajuda Na né? cura, claro. Só esse é o único caminho da cura. É a capacidade que nós temos de observar os nossos padrões de comportamento. É a única maneira. E agora, para a Daisy e o Túlio. Olha, Daisy. Para mim, assim, eu sinto frustrações com muita coisa que eu ponho um padrão, assim, eu não consigo chegar naquilo ali. Nossa, aquilo me irrita num tanto. E aí eu tento me acalmar. Só que é assim, eu tô frustrada com aquilo ali e eu tenho padrões na minha casa. E quando eu chego na minha casa, que não tá do jeito que eu quero matar o sujeito, gente. É horrível. Olha, eu não vou mentir, é horrível, é ruim ao ponto de... A minha filha tirou uma tesoura da cozinha e usou dentro do quarto para cortar papel. E eu já falei para ela 1000 vezes para não usar minha tesoura de cortar carne. E ela usou. Eu procurei a danada da tesoura e não estava lá. Resumindo, achei dentro do quarto dela. Eu dei um chute tão forte no meu cabinet da cozinha que eu quebrei o meu dedo do pé. Oh, uau.
Essa foi a minha frustração. A sorte é que ela não estava Entendo. dentro de casa. Pensa. É isso que eu estou falando, de abafar, de conter a raiva. Não dá. Então, eu queria saber de vocês se vocês sabem qual é a motivação por trás disso. Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Eu vou ouvir o Túlio primeiro. O que o Enneagrama fala aqui que é? Eu não tenho essas manifestações Pode ser que ele esteja completamente inconsciente. Vamos lá. desse jeito. Assim, claro que E o que você faz com a tua manifesto raiva? muita raiva. Ok. Mas a manifestação da raiva se manifesta de forma diferente. Por exemplo, eu consigo assimilar coisas assim racionais muito alta. Assim, Claro. quando a esposa me falava assim, fecha a tampa do vaso para dar a descarga, demorou quase 20 anos para eu entender por quê. Mas por quê? Se você só falar para mim, ou abaixa a tampa, ou não sei o entendeu? Eu não estou entendendo o porquê. Se eu não entendo o porquê, então a raiva vai me fazer não fazer. Porque se você está me mandando fazer, Entendi. eu não aceito. Claro. Né? Mas se você É complicado mandar um. E se você me falar assim, porque mesmo se você está dando descarga sem nada lá, com a água completamente limpa, só para flush mesmo, as bactérias vão sair voando do vaso e contaminar a área. Tudo Foi a bem. melhor explicação que eu ouvi na vida. Mas o que você faz com a tua raiva? Não, O que você faz com o teu ressentimento? ignoro. Você ignora. Então, Como você consegue fazer isso? então, ele ignora a raiva. Então, deixa eu contar um segredinho para vocês e a gente vai aqui. O que o Enneagrama fala? Qual é a motivação por trás dessa querer conter ou ignorar a raiva? Sabe por quê? Não. Porque gente boa não sente raiva. Gente boa não se descontrola. Really? Sim. O que você faz com o seu sentimento? Então, por essa razão, que você chutou o móvel. Nossa. Porque você quer controlar, quer abafar essa raiva. Ao invés de entrar em contato com essa raiva. Né? Então, toda vez que... Quer dizer, entender a raiva, é isso? Ao invés de expressar? Também, mas é normal ter raiva. É natural. É natural ter raiva. Eu concordo. Não é Eu natural não vou abafar a raiva. Não querer não ter essa raiva. Então, quando você ignora ou quando você evita ter raiva, no sentido de que eu não posso ter isso não está correto ter raiva, isso é uma coisa horrível que eu preciso abominar. Então, é você negar que você é um ser humano. Porque todo ser humano tem raiva. É normal ter raiva. Mas é absurdo você fazer o que eu fiz. Então, ela vai nesse nível porque a atitude, quando eu tenho raiva, é abafar. E então, ela fica meio que uma bomba relógio. Entendeu? Agora, vocês devem ser observados que nem todo mundo lida com a raiva desse jeito. Né? No Enneagrama, a gente sabe que quem mais expressa raiva no Enneagrama é o 8. É o 8 que expressa mais a raiva. As pessoas não conversam muito até soco sobre na isso. parede. Não né? conversam Então, sobre fica isso. difícil Mas de falar para você como todo é que as mundo pessoas tem raiva. expressam e deal com Claro. a raiva. Porque ninguém vai falar que sente Claro, raiva. Né? óbvio. A ajuda que a gente tem é do Enneagrama. Então, a pessoa pode até negar, mas a gente está sabendo porque já existe o estudo, né, com isso. Mas é por isso. A motivação que vai por trás é uma motivação, vamos dizer assim, legítima, uma motivação boa, de querer continuar sendo bom. Então, se eu quero ser bom, como que eu posso ter raiva? Né? Mas a gente tem que pensar que a gente ainda não está aí, não está nesse padrão de ser tão bom ao ponto de não ter raiva. É preciso sentir a raiva. E se nós temos a raiva, você sabe, todo sentimento que nós temos faz parte desse sistema divino e vem para nos ajudar. Vocês sabiam que a raiva, no livro Emoções que Curam, da Espírito Hermance Dufour, a raiva é um híbrido, sabe de quê? Da felicidade. A raiva, a frustração, está querendo dizer para você que o que você queria fazer para ser feliz não deu certo. Então, você ficou frustrado. Você teve ressentimento, ficou com raiva. Mas é um híbrido da felicidade. Ou seja, no momento que a gente entender esse processo,
isso aí vai se tornar felicidade. Nós vamos ser felizes sempre. Mas para entender esse processo, a gente precisa sentir raiva. Entendeu? É muito, muito legal. Eu recomendo ler essa parte. E agora que a gente já vai caminhando para o final, vamos falar aqui da verdadeira natureza do para a gente falar um pouquinho disso antes da gente fechar. Então, como é a verdadeira natureza? O que é isso? É a essência do a personalidade na sua essência. Todos nós temos a nossa personalidade na nossa essência. O que quer dizer isso? As aptidões nossas, os nossos valores que já estão aí. Você não tem que alcançar, já está. Ele está, vamos dizer, com uma nuvem ao redor, que é o ego, que não te deixa ver a tua essência. Mas na essência do tipo 1, na sua alma, né? O tipo 1 é uma pessoa íntegra. É uma pessoa que tem o alinhamento do corpo, do coração, da mente, assim, a luz em cima e o chão embaixo. Ou seja, com uma capacidade de se conectar com o divino, mas com os pés no chão. Olha que coisa linda. Tudo no seu lugar, porque tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hora. O tipo 1 é, na sua alma, como eu falei antes, naturalmente atraído pela bondade integral da vida. Olha que coisa linda. Isso me dá a maior inveja, vocês não precisam fazer força para ir no caminho do bem, na direção do bem. Né? Isso já é natural para você. Enquanto a gente aqui, eu e o Edson, estamos, sabe, o barco está afundando e a gente está morrendo. Vocês sabem o que é integral, bondade integral da vida. É por ali, para você. Você entra num quarto, nessa sala que nós estamos, você sabe como melhorar essa sala. Naturalmente. Eu não sei, o Edson não sabe, nós não temos isso. O tem isso na sua verdadeira natureza. Percepção expandida que inclui ver a perfeição do desdobramento da vida. Olha que coisa linda. Sabe como a vida ia ser melhor. Por isso, tantos uns que são ativistas no meio ambiente dos animais, né? Aquela atriz francesa que gostava muito dos animais, que gosta muito dos animais, ela já morreu. Como é o nome dela, meu Deus? Ela foi uma sex symbol nos anos 60, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, vocês lembram dela? Também a outra atriz que é... Agora eu não vou lembrar do nome dela, mas também que era outra ativista. Então, todas essas ativistas, né, são tudo Por quê? Porque eles têm a noção do que é bom, do que é para ser feito. Proteger os animais, proteger a natureza e tudo isso. Então, aqui para terminar, também, quando o tem essa sua percepção expandida e vê essa perfeição, quer estar nessa perfeição. E aí é que pode gerar os conflitos. Mas a motivação que existe por trás não é outra. Não é outra. É fazer o que é bom, fazer o que é certo. Isso é uma maravilha. Não é uma maravilha isso? É uma maravilha. Então, como que você se vê diante disso? Você vê isso como um peso, como uma responsabilidade? Como você vê isso agora, né? Agora, porque nós sabemos que nós todos vamos atingir a nossa essência e vamos viver em equilíbrio com essa nossa essência. Mas como é que é ver isso? É uma coisa que é muito, muito pesada, muito assustadora? Eu acho que é o caminho de todos. Não tem como evitar. Só que cada um na sua hora. Claro. Porque o maior modelo que eu acho que como se diz, responsável por essa integridade é Nosso Senhor Jesus, para mim, no meu caso. Uhum. E todos nós, sooner or later, né? Não importa quando vamos ter que levantar o véu
dos nossos olhos para seguir esse caminho, digamos assim. Então, Verdade. não é penoso porque é inevitável. Eu só agora consigo entender e aceitar que cada um no seu tempo e que eu não tenho que carregar todo mundo comigo e que nem todo mundo tem que estar do meu lado. Verdade. Daisy? Olha, eu faço minhas palavras dela, da Patrícia. Eu assim, eu acho que a gente realmente tem que tirar o véu dos olhos, que a gente precisa ter consciência mais das coisas que as coisas estão aí para você fazer, estão na nossa frente para a gente viver. A vida está aí. Quem dificulta a nossa vida somos nós mesmos. Isso é a coisa mais certa. Verdade. E realmente a gente tem que ter consciência, prestar bastante atenção e nada mais do que Jesus mesmo, que está aí, que viveu tudo que a gente viveu há não sei quantos anos atrás, da maneira mais simples Verdade. e deixou aí tudo para a gente aprender muito, muito fácil, e a gente quer ficar dando rodeio. Verdade. Rodeio. Verdade. Isso não vai levar a lugar nenhum. Verdade. Eu também, né, concordo com todos vocês. E é como, se eu pudesse traduzir, né, tirar a mentira, tirar as coisas ruins da vida. Parece que a gente já enxergou que existe uma luz no fim do túnel e a gente quer incansavelmente alcançá-la. E é isso, né? A gente deixa de ser um pouco menos hipócrita, não é? E tenta fazer o que a gente está falando ou o que a gente está pensando. E nós não temos medo da verdade. Eu acho que é uma característica muito grande do não esconder a verdade, não ter medo Claro. do que é verdadeiro, né? E amar é um ponto que quer chegar nela, conhecer o amor. Uau! Maravilhoso! Não tenho palavras para agradecer. Vamos chegando ao fim desse podcast. Nós estamos aqui, eu e o Edson, estamos surpresos e maravilhados com tanta coisa bonita que a gente ouviu. E eu quero agradecer a sinceridade de vocês e ter trazido essas palavras tão bonitas e que, com certeza, vai tocar no coração de muita gente que, assim como vocês, também estão se descobrindo e vão poder, através dessa série de podcasts, aprender um pouco mais sobre elas mesmas e que elas não estão sozinhas, também podem aí ser um Eneagrama tipo 1. Muito obrigada, Patrícia, pela sua participação mais uma vez. Obrigada a você, Cíntia, e obrigada por esse trabalho maravilhoso. Obrigada, Túlio. Fantástico, muito obrigado por você nos guiar para, né, entender, aprender e é emocionalmente muito gostoso aprender. É maravilhoso. Obrigada, Daisy. Eu que agradeço pelo trabalho, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por tudo. Então, se você quer entrar em contato comigo, é cintxa@gmail. Eu vou repetir: C de casa, I, N de navio, T de tango, xa@gmail.com. É cintxa@gmail. Como é que fica melhor eu dizer esse meu e-mail? Vocês têm uma maneira melhor? E também você pode entrar na página do Broward Spiritist Society. No Facebook, você vai me encontrar lá e dizer assim, eu ouvi um podcast sobre Eneagrama, quero saber mais, um tal de Edson, uma tal de Cíntia, e a gente vai lá responder você. Muito obrigada por estar conosco e até a próxima.